Bom dia a todos, saudações tricolores, excelente terça-feira, né, para todos vocês. E há muito tempo que eu gostaria de fazer esse vídeo, né, é um vídeo que interessa a todo torcedor tricolor, se chama Quem Sai e Quem Fica. A famosa barca tricolor, né, os que a gente vai poder contar para 2026 e os que a gente não pode mais contar, que não merecem mais estar no Fluminense. Então eu vou listar aqui alguns jogadores, mas gostaria da opinião de cada um de vocês. E deixe nos comentários para você quem deve ficar, quem deve sair. Já temos aí definida a saída do Thiago Silva, né, que vai fazer uma grande falta para nós. E infelizmente, vindo o Nino, ainda tem que contratar um outro zagueiro, porque Nino jogar com Freitas vai piorar muito o nosso nível de desempenho na zaga. Tomara que o Fluminense consiga, né, contratar o Nino, porque senão nós vamos ter um 2026 sofrido. Porque uma zaga com Ignacio e Freitas só, Igor Rabelo não dá. Então nós vamos fazer aqui uma prévia dos jogadores que devem sair, que na minha opinião devem sair, e que também eu gostaria da opinião de vocês, se vocês gostariam que esses jogadores saíssem ou ficassem no Fluminense. Então, eu queria uma opinião de vocês, da torcida tricolor. E eu vou dar a minha opinião, mas eu preciso de vocês nos comentários dizendo quem deve ficar e quem deve sair. Começando pelo time titular. Time titular. Fábio deve ficar. Samuel Xavier também ficar. Thiago Silva, infelizmente já foi, né? Não tem como ele ficar, que ele já foi. O Freitas, para mim, é um que deve permanecer, mas não como titular. E arrumar uma outra posição para ele, na lateral esquerda, de zagueiro não dá. Freitas, para mim, deve ficar, mas com essa condição de não ser mais titular. E o René deve ficar, mas também o Fluminense deve contratar um lateral esquerdo com mais qualidade. Um lateral que vá ao fundo, que volte. Ontem surgiu até uma notícia que o Fluminense tinha sondado o Arana. Aí sim, seria um lateral esquerdo, do nível do Fluminense. Mas no meio de campo, Martinelli com certeza fica, o Hércules fica e o Acosta fica. Agora, os reservas. Bernal fica, Otávio para mim deve ser emprestado. Nonato também para mim fica, mas não fede nem cheira. Para mim, se ele for emprestado ou se for vendido para alguém, também não faz muita diferença. E Ganso, que ainda tem um ano de contrato, é um grande ídolo tricolor, para mim fica também. E ainda tem o Lescano, que para mim deve ficar. Inclusive há uma informação sobre ele, que o Cerro Porteño procurou o Fluminense, mas o Fluminense disse que ele faz parte dos planos para 2025. Deus abençoe e que ele seja usado realmente, que tenha oportunidade. Agora partindo para o ataque. Canóbio fica. Serna fica também, mas com
como uma opção. Para mim, o Serna deve contratar um outro ponta melhor para a Serna ficar na reserva. O Everaldo não fica. John Kennedy não fica. E Cano fica-se para cumprir o contrato, como um reserva de um centroavante bom. E também, se ele quiser ir lá para o Independente, que está querendo ele, Independente de Medellín, para mim, o Fluminense tem que contratar centroavante. Contratar. Nenhum dos três esse ano deram resultado. Então, tem que sair. Riquelme Felipe, para mim, fica. O Santi Moreno, que está com problema de adaptação, mas esse ano, se Deus quiser, vai dar resultado, fica. E o Soteldo, que começou a ter uma recuperaçãozinha, mas se lesionou. Infelizmente tem que ficar mesmo, porque ninguém vai querer uma pessoa lesionada. Então, o Soteldo fica, porque se ele se recuperar, ele vai poder dar alegrias à torcida tricolor. E eu subiria ainda. Júlio Fidelis, para mim ficaria. Venderia o Guga. Subiria o Júlio Fidelis. Aproveitaria o Lavega. Além de ficar, seria aproveitado. Lavega e Lescano seriam aproveitados. Júlio Fidelis também. E o Davi Schwitt seria o primeiro reserva ali da zaga. Então, a base tem que ter prioridade no Fluminense. A base teria que ter prioridade. O Wallace Davi também ser o primeiro reserva do meio de campo. Quando o Fluminense começar a usar a base, aí nós vamos melhorar. Agora, para 2026, depende muito da nossa diretoria. Deles comprarem, no mínimo, 2 zagueiros bons para a gente ter um clube, um Fluminense que entre para disputar realmente o campeonato e ganhar títulos, porque a classificação para Libertadores só, sem nenhum título, nós perdemos a Sul-Americana mais fácil do mundo, perdemos para o Lanús, um time que nem existe, um time que não dá nem para comparar com a folha salarial do Fluminense, um time sem expressão. Perdemos a Copa Sul-Americana e perdemos uma Copa do Brasil totalmente na nossa mão. E temos que celebrar, temos que ficar satisfeitos. Não é possível que essa diretoria, com a cabeça minúscula que tem, continue pensando desse jeito. É por isso que eu sou favorável à SAF, como já falei para vocês. Eu sou favorável à SAF porque aí vai ter profissionais que valorizem os nossos ativos, as nossas conquistas. São profissionais que vão entrar para ganhar tudo, que vivem de títulos, porque vivendo de títulos valoriza o patrimônio deles. A SAF é empresário, o empresário só pensa em valorizar o que ele tem. Não vai querer doar os jogadores, igual atualmente nossa diretoria faz, fica doando os jogadores da base, forma os jogadores para dar para os nossos adversários, para mais tarde eles ficarem fazendo gols na gente. Como aconteceu recentemente lá com o João Pedro. Um jogador daqui, que poderia estar aqui, dando lucro para o Fluminense, está lá dando lucro para o Chelsea. Então, é isso. É isso que nós temos que parar de fazer. Entendeu?
quando vender muito bem os nossos jogadores e assim que eles tiverem dado retorno técnico para o Fluminense. Tipo o André. O André foi vendido já depois de 3 anos no Fluminense. Entendeu? Isso sim. Mas o jogador que nem jogou no time titular já vai embora? Aí não dá. Ficar reforçando o time dos outros não dá. Então, meus amigos, o vídeo é esse. Deixe aí nos comentários quem você acha que deve ficar, quem deve sair do Fluminense. E qual é a sua expectativa para 2026? Deixe nos comentários qual a sua expectativa para 2026. Eu quero um Fluminense forte. Eu quero um Fluminense forte. Eu quero o Nino na zaga. E quero que o Fluminense contrate um centroavante de boa qualidade. No mínimo isso. Um bom zagueiro e um bom centroavante. Mas eu tenho certeza que vai vir mais. Eles vão contratar em média de 4 a 5 jogadores. E o campeonato carioca começa dia 11. Dia 21, nós temos um clássico contra o Flamengo e dia 25 contra o Botafogo. E dia 28 nós já estreamos pelo Campeonato Brasileiro contra o Grêmio. Então, nós temos que estar preparados, porque a tabela esse ano vai ser muito apertada, porque tem Copa do Mundo no meio, a gente vai ter que parar, os jogos vão ser muito ajustados, muito perto um do outro, então nós temos que estar bem preparados fisicamente e temos que ter um bom time. E para isso nós contamos com a diretoria, né? Então, volto a pedir a vocês, deixem nos comentários para vocês quem deveria sair e quem deve ficar no Fluminense. Conto com a opinião de vocês. Fiquem todos com Deus e não se esqueçam, nós podemos todas as coisas naqueles que nos fortalecem. E sem Deus nada podemos fazer. Fiquem todos com Deus e que vença sempre o Fluminense, hoje, amanhã e sempre.